Félix sequestra Valentina. Adriano descobre a armação de Elias para separar Omar e Andréia. Olga e Adriano se aliam. Verônica e Olga armam um plano para matar Natália. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Minha Fortuna é Te Amar, no resumo semanal de 12 a 16 de fevereiro. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal. E um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Vicente diz a Natália que não quer passar pela mesma dor de quando perdeu Lúcia. Natália diz que está com ele e juntos vão seguir em frente. Félix dá dinheiro para Olga. Ela pergunta por que ele tem tanto interesse em Valentina. Félix diz que já disse que Valentina é sua prima e eles têm um assunto pendente. Olga conta para Félix que Valentina está na pensão, mas o alerta de que ela está sendo vigiada porque disse que ele poderia lhe fazer mal. Félix diz que vai esperar pelo momento oportuno até que ela esteja sozinha. Cláudio vai atrás de Mário e o avisa que Adriano quer falar com ele. Valentina entra na pensão e fica chocada ao ver Félix ali. Ela tenta correr e grita por Sol e Olga. Félix a segura e diz que eles devem recuperar o tempo perdido. Félix ameaça Valentina com uma faca e diz que foi agradecê-la pela marca que ela lhe deixou. Valentina diz que estava se defendendo porque ele queria prostituí-la e a enganou para levá-la para o bordel. Félix diz que ela vai com ele para pagar tudo o que lhe deve e ameaça matá-la. A médica informa a família de Margot que a cirurgia dela teve várias complicações, mas diz que conseguiram tirar o tumor com sucesso e o enviaram para análise. Eles se dão as mãos e rezam o Pai Nosso, pedindo pela recuperação de Margot. Félix diz a Valentina que ela debochou dele. Ele tem uma reputação para cuidar e nenhuma mulher tira onda com ele. Valentina grita, o chamando de miserável. Félix leva Valentina até o seu quarto e a obriga a pegar suas coisas. Ele a beija e diz que ela é dele. Valentina diz que Félix lhe dá nojo. Félix dá um tapa nela e manda ela não se atrever a lhe faltar com respeito. Mário se lembra de quando disse a Verônica que estava com ciúmes das roseiras dela porque ela procurava muito mais as suas roseiras do que a ele. Verônica disse a ele que cuidou mais das roseiras desde a partida dos pais dela e que a vida deles renasce a cada rosa que cresce. Adriano diz a Mário que está disposto a dar o que ele quiser em troca dele se afastar definitivamente da sua esposa. Natália conta para Vicente todos os elogios que Dona Margot fez sobre ele. Adriano pergunta a Mário se existe outro homem na vida de Natália. Mário diz a Adriano que não pensa em falar sobre aquilo com ele e que ele se conforma em saber que os dois perderam Natália. Simba vê Félix saindo da pensão com Valentina e a colocando no carro à força. Félix sai. Valentina vê Simba escondido e pede ajuda dele, sem que Félix perceba. Salma vai até a casa de Constanza e diz a ela que Adriano lhe contou em detalhes o seu romance com Verônica. Constanza conta para Salma que Natália está com o homem com quem divide a casa. A médica avisa que Margot reagiu, que está respondendo favoravelmente e está fora de perigo. Todos comemoram. Vicente abraça Natália e agradece a Deus e à Virgem. Andréia pergunta o que Salma está fazendo na casa da sua tia e o que diz a sua mãe. Vicente vai ver a avó. Sobre o efeito da anestesia, Margot pede para Vicente dizer para Eliodoro ir vê-la, já que é seu namorado. Vicente fica surpreso. Constanza pede para a Salma ir embora e diz que depois liga para ela. André diz à tia que se Salma continuar indo ali, ela irá embora. Constanza diz para Andréia não ameaçá-la e não se esquecer do que pode perder se sair do seu lado. Mário chega na pensão e estranha por não ver Valentina. Constanza diz a Andréia que com certeza Natália está se deitando com Vicente, pois eles passaram uma noite juntos na cabana de Fernanda. Andréia fica nervosa e diz para a tia não inventar coisas que não aconteceram. Adriano chega na casa de Constanza e Andréia, muito feliz ao ver o pai, o abraça. Constanza recebe Adriano bem e diz que Andréia vai falar com ele sobre o homem com quem Natália está se consolando. Mário liga para Sol, diz que acabou de chegar na pensão, não tinha ninguém, mas a porta estava aberta
Tinha alguns objetos no chão e o quarto de Valentina estava revirado, como se alguém tivesse entrado para roubar. Vicente avisa a família que a avó está bem. Natália se oferece para passar a noite com Margot. Adriano exige que André lhe diga quem é a pessoa com quem Natália está saindo. André diz ao pai que é um homem horrível, com quem a mãe dela e a irmã estão vivendo. O homem para quem ele vendeu a casa. Surpreso, Adriano diz: Vicente Ramírez? Vicente diz a Natália que a avó estava muito confusa e lhe disse que tinha um namorado chamado Eliodoro. Ele acredita que o único homem na vida da avó foi o seu avô. Mário diz a Gustavo que tem certeza de que o bandido que estava atrás de Valentina a levou à força. Ele liga no celular dela e deixa uma mensagem dizendo que está muito preocupado com ela. Olga dá um adiantamento para Simba para que ele não desista de dar um fim à vida de Natália. Simba conta para ela que viu Valentina entrando em um carro à força e que ela o implorou para que ele a ajudasse. Olga pergunta por que ele não fez nada. Simba diz que não se mete onde não o chamam. Em Acapulco, Félix leva Valentina de volta para o bordel e a tranca em um quarto. Vicente agradece Natália por tudo que tem feito e diz que ela é o sol deles em meio à tempestade. Andréia pede para o pai terminar com a relação da mãe dela e Vicente. Adriano diz que eles devem fazer algo para tirar Natália daquele bairro, caso contrário, eles vão perdê-la. Mário liga para Valentina. Félix está com o celular dela e não atende. Sol diz a Mário que aquele canalha deve ter levado Valentina. Olga chega e diz que com certeza Valentina está com o primo. Mário diz a Olga que Félix não é primo de Valentina, é um criminoso que estava na prisão. Vicente chega em casa e pergunta a Regina se a relação dele com a mãe dela a incomoda. Regina diz que gosta dele e ama muito Benjamin, mas nunca imaginou que a sua família acabaria da noite para o dia. Regina diz que não entende por que o pai as abandonou e agora lhe custa acreditar que o amor existe. Félix exige que Valentina lhe diga desde quando conhece Mário Rivas. Valentina diz que Mário chegou na pensão para alugar um quarto. Félix diz que conheceu Mário na prisão e que toda noite ele falava dela. Furioso, Félix diz que não é a primeira vez que Mário se mexe com uma mulher que não lhe pertence e ele vai matá-lo com as suas próprias mãos. Regina diz a Vicente que se sente muito bem na casa dele e que vê nele um bom homem, um grande pai. Ela diz que ele é muito carinhoso com Benjamin e ela sabe que ele jamais vai decepcioná-lo e nem abandoná-lo, como Adriano Cantur fez com elas. Regina chora e diz que o pai nunca as amou de verdade e que Benjamin tem muita sorte de ter um pai como ele. Vicente fica emocionado com as palavras dela e eles se abraçam. Regina pergunta se Vicente ama sua mãe de verdade. Vicente diz que sim, que ama Natália de todo o seu coração. Regina pede para Vicente jurar que nunca vai machucar a mãe dela e nem procurar outra namorada. Vicente promete a Regina que vai dedicar cada dia da sua vida para fazer a mãe dela feliz. Valentina diz a Félix que Mário é seu amigo e não quer que ele o machuque. Félix diz que não é nenhum estúpido e sabe que ela está apaixonada por ele. Valentina tenta negar e Félix diz que o único homem que a ama é ele. Félix liga para Mário e reclama por ele ter se apaixonado por sua mulher. Mário pergunta se Valentina está bem. Félix diz que vai cuidar de Valentina, mas se Mário disser algo para a polícia, ele vai acabar com ela. No dia seguinte, Vicente diz a Benjamin que a bisavó dele está bem. Benjamin comemora a notícia. Teresa reclama com Cláudio por seu vício no álcool e diz que ele está passando dos limites. Cláudio se irrita e quer proibir Teresa de sair de casa para ir ver Margot. Margot acorda e pergunta a Natália pelos netos. Natália diz a ela que eles não devem demorar a chegar. Teresa enfrenta Cláudio e diz a ele que vai aonde quiser. Cláudio fala mal de Margot. Teresa diz que passa mais momentos bons com Margot do que com ele, que elas se tornaram grandes amigas. Cláudio diz que com razão a filha dela se meteu com o gorila do Vicente. Teresa diz que a filha escolheu um homem em quem pode confiar, trabalhador, responsável, um grande pai. Ela diz a Cláudio que um dia vai se cansar dele. Andréia conta para a tia a reação que o pai teve ao saber que a mãe dela está com o Vicente e diz que com certeza ele não vai ficar com os braços cruzados. Constanza diz que o amor de Natália logo vai acabar.
Mário diz a Sol que Félix ameaçou acabar com a vida de Valentina se ele denunciar o caso para a polícia. Sol conta para Gustavo que Félix tem um bordel em Acapulco e que mantinha Valentina lá. Mário e Gustavo decidem ir para Acapulco atrás de Valentina. Cláudia e Teresa continuam discutindo. Teresa manda ele respeitar a filha dela, o proíbe de julgá-la e até de pensar mal dela. Vicente aparece na sala e Cláudio faz questão de dizer a Teresa que essas relações com gente que não são como eles sempre terminam mal. Ele sai. Simba e o mecânico da oficina se unem a Mário e Gustavo para salvar Valentina. Félix entrega uma roupa para Valentina e diz que quer ela bem arrumada para os clientes daquela noite. Valentina diz que ele não vai prostituí-la e o chama de desgraçado. Félix ameaça fazer mal a Sol e a todos da pensão se ela não obedecê-lo. No hospital, Vicente pergunta a Teresa o que ela pensa sobre o que o seu marido disse. Teresa diz que vê a filha feliz e para ela isso é mais do que suficiente. Vicente diz a Teresa que ama Natália com todas as suas forças e ela também o ama muito. Adriano visita Margot. Natália fica surpresa ao ver ao lado da senhora. Margot diz que está muito agradecida por Adriano ter ajudado. Adriano pergunta o que Margot acha de um homem arrependido, se ele tem o direito de recuperar sua família. Constrangida com a presença de Adriano, Margot diz que sempre disse que a família vem em primeiro lugar. Natália pede para Adriano acompanhá-la e eles saem. Ordinário, Adriano diz a Natália que André está angustiada pelas péssimas decisões que ela está tomando. O cínico diz que só está ali para suplicar que ela não cometa o mesmo erro que ele e que não arrisque a sua família por uma aventura com Vicente. Adriano tenta agarrar Natália à força. Vicente e Teresa se aproximam nesse momento. Furiosa, Natália dá um empurrão em Adriano e diz para ele soltá-la. Andréa liga para Regina e pede para ela ir até a casa da tia. Regina diz que está cuidando de Benjamin e Andréa diz para ela levá-lo junto. Vicente vai correndo em direção a Adriano e pergunta o que ele está fazendo. Natália impede que Vicente se aproxime e pede para ele ficar tranquilo. Natália proíbe Adriano de voltar a se aproximar dela daquela maneira. Vicente pergunta se Adriano escutou. Adriano diz que Natália continua sendo sua mulher e eles têm que falar em particular. Natália diz a Adriano que já não é sua mulher e o que ele tem a dizer pode dizer na frente de Vicente. Vicente diz a Adriano que entre Natália e ele não há segredos. Teresa pede para a filha levar Vicente para ver a avó, enquanto ela acompanha Adriano até a saída. Sozinhos, Vicente diz a Natália que Adriano precisa saber que agora ela tem um homem que a defende. Natália diz a Vicente que é uma mulher que aprendeu a lutar e a proteger o que ama. Vicente diz que por isso está tão apaixonado por ela e eles se beijam. Teresa exige que Adriano não incomode a sua filha. Adriano diz que Natália continua sendo sua esposa. Enfurecida, Teresa dá uma bofetada nele, o chama de cínico e manda ele ir embora dali. Teresa diz que dá graças a Deus que Natália encontrou Vicente, porque Adriano comparado a ele é muito pouca coisa. Vicente diz a Natália que está muito orgulhoso dela. Natália diz que sempre será assim diante de quem quer que seja, porque ela também está muito orgulhosa de compartilhar sua vida com ele, porque ele é o homem que ela ama. Adriano diz a Teresa que machucou Natália, que acabou com a autoestima dela, e prova disso é que ela aceitou aquele medíocre. Ele jura que vai recuperar Natália e diz que somente em seus braços ela vai se lembrar do quanto vale como mulher. Teresa diz que espera que isso nunca aconteça, porque Natália voltar com ele seria se decepcionar consigo mesma. Adriano diz a Teresa que não entende por que ela não usou o dinheiro que ele devolveu para alugar um lugar decente para morarem. Teresa fica surpresa ao saber que Adriano devolveu todo o seu dinheiro para Cláudio e ele não lhe disse nada. Félix reúne as mulheres que trabalham no bordel e pede para elas darem as boas-vindas a Valentina. Félix diz que a famosa Valentina voltou. Sol conta para Olga que Simba foi junto com Mário e Gustavo para resgatar Valentina. Olga finge estar preocupada e diz que gostaria de ajudar em algo. Sol pede para ela ligar para Félix e tentar descobrir onde fica o bordel dele em Acapulco. Ao ficar sozinha, Olga liga para Félix e conta que todos foram para Acapulco para buscar Valentina.
Félix diz para Olga passar o seu endereço para Mário, que ele vai estar o esperando. Andréia diz a Regina que o pai já sabe que a mãe delas está saindo com Vicente. Regina pergunta se o pai descobriu ou se foi ela quem contou. Andréia diz que o pai a procurou e está muito preocupado com elas. Regina diz que a mãe está bem e feliz com Vicente. Andréia entrega um envelope para a irmã e pede para ela dar para a mãe, no nome do pai delas. Regina devolve o envelope para Andréia, diz que a mãe jamais aceitará nada de Adriano e que o pai quer comprá-las com dinheiro. Regina entra na casa da tia com Benjamin e escuta quando ela diz a alguém, ao telefone, que a aventura da irmã já está na boca do povo. Constanza critica Natália e diz que pensa em fazer uma missa para que a irmã volte à razão. Furiosa, Regina diz que é melhor a tia começar por ela mesma, para que algum dia Deus a perdoe. Vicente conta para Natália a conversa que teve com Regina e diz que ela aceita a relação deles. Adriana está em seu carro à distância, os observando. Félix diz que Valentina é muito especial para ele e pode ser uma das moças exclusivas para situações especiais. Valentina diz que prefere morrer. Félix diz que naquela noite começa a nova vida dela. Adriano segue Natália e Vicente até a casa deles. Eles trocam declarações de amor e se beijam. Adriano os observa furioso e diz: o seu romance de bairro vai durar pouco, Natália. Logo você vai estar em minhas mãos. Natália diz a Vicente que vai tomar um banho e sobe para o quarto. Adriano bate na porta da casa de Vicente e o olha com deboche. Vicente o encara. Constanza diz para Regina abrir os olhos porque um homem como Vicente não cabe no mundo delas. Regina diz para a tia ter cuidado ao se referir ao senhor Vicente e que a mãe é muito melhor do que ela e todas as suas amigas. Regina vai saindo com Benjamin e Constanza e ele mostram a língua um para o outro. Vicente pergunta se Adriana está ali para lhe explicar como vendeu a casa falsificando assinaturas ou para devolver o dinheiro que lhe pagou e ele roubou. Adriano pergunta se Vicente tem tanta raiva dele assim que pretende se vingar fazendo a esposa dele se apaixonar. Vicente deixa claro para Adriano que o amor entre Natália e ele é sincero e verdadeiro. Adriano ofende Vicente e diz que Natália está usando para provocar ciúmes nele. Vicente diz que para Natália, Adriano não vale nada e quase o agride, mas ele consegue se controlar e o expulsa de sua casa. Félix diz a Valentina que naquela noite um cliente especial estará no bordel e ela vai atendê-lo. Margot e Teresa falam sobre a felicidade que sentem por Vicente e Natália estarem juntos. Sol conta para João Gabriel e Zezé que Valentina foi sequestrada pelo canalha que estava atrás dela. Em Acapulco, Gustavo e Simba chegam ao bordel de Félix e fingem ser clientes do local. Vicente leva o jantar na cama para Natália e diz que Regina e Benjamin o ajudaram a preparar. Natália não deixa de se surpreender com o carinho de Vicente. Ela o agradece, diz que a comida está deliciosa e tem muito amor. Cláudio liga para Teresa, reclama por ela estar com Margot, diz que não gosta dessa liberdade que ela está tomando e que tem pendências com ele. Cansada da antipatia de Cláudio, Teresa diz que vai desligar o celular porque não quer gastar sua bateria. Depois, Teresa diz a Margot que não sabe por que ainda está com Cláudio, que talvez seja por medo de estar sozinha. Margot se abre com a amiga e conta a ela que tem um namorado em sua cidade que se chama Eliodoro. Margot diz a Teresa que Eliodoro é insaciável. João Gabriel e Zezé contam para Vicente e Natália que Valentina foi sequestrada e os amigos foram para Acapulco para resgatá-la. Vicente, João Gabriel, Zezé e Cláudio decidem ir para Acapulco para ajudarem no resgate de Valentina. Adriana está na rua, observando toda a movimentação na casa de Vicente. No bordel, Valentina vê Gustavo e Simba e leva umas cervejas para eles. Gustavo diz a ela que eles estão ali para salvá-la. Aproveitando que Vicente não está em casa, Adriano vai ver Natália. Natália manda ele sair. Adriano se recusa, tenta manipulá-la e a beija à força. Natália se desvencilha de Adriano, lhe dando um chute nas partes baixas. Diz para ele nunca mais voltar a beijá-la e que não é mais aquela Natália doce e submissa de antes. Adriano diz que gosta mais daquela nova versão dela, valente, decidida e até um pouco selvagem.
Natália diz que descobriu que é tudo isso quando ele a traiu com a sua melhor amiga e quando ficou sozinha na rua com as filhas e com as contas vazias. Crápula nojento. Adriano diz que aquele acontecimento mudou a vida deles, os transformando em pessoas melhores. Natália diz que isso é ridículo, pois ele insinua que o crescimento pessoal dela foi graças a ele e pergunta se ele não tem vergonha. Adriano diz que não pode renunciar a uma mulher como ela e que por mais que ela tente esconder, ele sabe que ela o ama. Esse sapão escroto se acha homem nojento, esse porco imundo. Natália diz a Adriano que o amou como ninguém, mas ele se encarregou de matar tudo que ela sentia por ele. Adriano diz que Natália está errada, porque aquele amor ainda está por ali, em alguma parte sua. Furiosa, Natália manda ele sair da casa dela. Adriano diz que ela está com a respiração agitada e percebe que ela se estremece com a presença dele. Ele diz que ela morre de vontade de estar em seus braços e tenta beijá-la novamente. Natália o empurra e implora para ele deixá-la em paz. Regina vê toda a discussão entre os pais. Adriano diz que está muito feliz por comprovar que ela ainda sente algo por ele e vai embora. Regina se aproxima da mãe e a abraça. Gustavo diz a Félix que gostaria de contratar Valentina para ir com ele a uma festa privada que está acontecendo no hotel em que ele está hospedado. Félix diz que Valentina não trabalha comercialmente e Gustavo pode escolher qualquer outra mulher do bordel para ir com ele. Simba grita com Félix, perguntando por que não podem levar Valentina e se ela pertence a ele. Félix diz a Simba que ninguém grita com ele e manda os seguranças tirarem Gustavo e ele do bordel. Natália garante a Regina que jamais voltará com Adriano. Gustavo e Simba passam para Mário informações sobre o bordel e confirmam que Valentina está lá dentro. Por ordens de Félix, Mário acompanha um dos seguranças para dentro do bordel. Félix diz a Valentina que o seu príncipe azul está ali fora e agora sim vai acabar com ele. Valentina ameaça acabar com Félix se fizer algo com Mário. Félix diz a Valentina que quer a sua obediência e caso ela desobedeça, ele vai descontar em Mário. Para proteger Mário, Valentina aceita se comportar bem com ele. Mário vê Valentina e acusa Félix de ter a sequestrado. Pressionada por Félix, Valentina diz a Mário que está muito bem ali e não quer sair. Gustavo, Simba e Donovan decidem entrar no bordel. Mário agride Félix e a confusão começa. Gustavo, Simba e Donovan ajudam Mário. Valentina vê Mário agredindo Félix, o puxa e dá um soco na cara dele. Vicente, João Gabriel, Zezé e Cláudio chegam ao local acompanhados pela polícia. Félix é algemado. Mário abraça Valentina. Vicente diz a Mário que ele deveria ter chamado a polícia. Mário diz que Félix ameaçou acabar com Valentina se ele fizesse isso. Valentina e Mário observam Félix sendo levado pela polícia. No dia seguinte, Simba conta para Olga como resgataram Valentina. Olga pergunta se Félix disse alguma coisa. Simba se dá conta de que foi ela quem disse a Félix onde ele poderia encontrar Valentina. Olga confirma, diz que foi o dinheiro daquela informação que deu para ele e manda ele fazer o serviço. Simba diz que eles precisam fazer Natália sair do bairro, ficar em um lugar solitário para ele acabar com a vida dela, e assim pensaram que ela foi assaltada. Elias diz a Verônica que já tem o dinheiro que ela pediu. Verônica pede para Elias deixar o dinheiro com alguma secretária, que uma mulher chamada Olga Pascoal vai pegá-lo. Elias conta para Verônica que Adriano está hospedado na casa dela e pediu que ele lhe dissesse que está cuidando pessoalmente das suas roseiras. Verônica liga para Joana e reclama por ela ter permitido que Adriano entrasse em sua casa. Joana diz que Verônica mesma disse que Adriano poderia ir na casa dela quando quisesse. Verônica pede para a empregada avisá-la de tudo que Adriano fizer. Andréia entrega dinheiro para a mãe e diz que quer presenteá-la com aquilo. A médica informa Margot e Vicente que o tumor dela é benigno e ela está curada. Margot e Vicente ficam muito felizes com a excelente notícia. Andréia acaba dizendo para a mãe que aquele dinheiro foi o pai dela quem mandou. Adriano exige que Maurício lhe diga toda a verdade sobre a partida de Omar. Maurício revela a Adriano que Omar não sabe da gravidez de Andréia. Adriano diz a Maurício que pode protegê-lo de Elias, mas caso ele não lhe diga tudo o que sabe, vai se meter em graves problemas. Maurício então conta para Adriano
toda a armação que Elias fez para fazer Omar acreditar que é um assassino. Natália diz a Andréia que aquela não é a forma correta de fazer as coisas e Adriana está usando como mensageira. André insiste para que a mãe dê uma oportunidade para seu pai, mas Natália se nega com firmeza e pede que André não lhe traga mais recados de Adriano. Maurício conta para Adriano como Elias armou tudo para Omar e diz que ele o obrigou a participar daquela armação. André pergunta se a mãe não gostaria de sair daquela casa e ir para um lugar à sua altura. Natália diz a André que no dia em que voltar a ter uma casa será porque conseguiu com seu próprio esforço e que não quer que a volta de Adriano as afaste mais. Andréia Chatonilda diz que a mãe está se esforçando para isso acontecer. Adriano diz a Maurício que precisa da ajuda dele para que Omar descubra quem é seu pai realmente. Omar diz a Verônica que sente muita falta de Andréia, não pode se dar por vencido e pede a ajuda dela para voltar para o México. Regina conta para Andréia que o pai esteve ali à noite e beijou a mãe delas à força. Vicente chega em casa. Regina vai falar com a mãe e Vicente a acompanha. Andréia aproveita que está sozinha e coloca o dinheiro que o pai mandou na mochila de Regina. Verônica diz a Omar que não vai ajudá-la a voltar para o México, pois para Andréia ele é um assassino que matou a mulher com quem a traiu. Omar diz que talvez Andréia vai mandá-lo para o inferno, mas ele precisa lhe dar uma explicação pessoalmente. Verônica, coalhada azeda, diz a Omar que é melhor ele ter outra mulher e se insinua para ele. Omar pede para ela não brincar com fogo. Teresa conta para Cláudio que Adriano lhe disse que devolveu todo o dinheiro que eles investiram. Na pensão, Sol diz a Valentina que o bom é que o infeliz do Félix já está preso e jamais voltará a incomodá-la. Mário vai ver Valentina, a deixando muito animada. Cláudio nega para Teresa que Adriano tenha lhe devolvido o dinheiro e diz que ele é o rei da mentira. Teresa diz a Cláudio que eles vão falar com Adriano e ele terá que negar isso na frente dele. Cláudio diz que aquele cínico vai negar, mas é ela que tem que escolher em quem vai confiar. Valentina abraça Mário e diz que ele é seu herói. Mário diz que ela o defendeu e no fim foi a sua heroína. Valentina diz que se Mário ficou tão preocupado com ela é porque já está gostando dela. Mário pergunta como Félix descobriu que ela está na pensão. Valentina diz que talvez Félix estava vigiando o lugar. Andréia diz a Vicente que o pai a presenteou com o carro e agora a vida delas vai mudar com a volta dele. Vicente diz a Andréia que antes de Adriano dar presentes, ele deveria pagar suas dívidas pendentes. Andréia diz que o pai está fazendo isso, que ele é inocente e por isso está ali. Antipática, Andréia diz a Vicente que é bom e está claro para ele que o seu momento de felicidade vai acabar logo. Olga chega na empresa de Elias para pegar o dinheiro que Verônica mandou. Adriano a vê e fica observando. Andréia diz a Vicente que a mãe dela continua amando seu pai e que sabe que para ela ele não é ninguém. Andréia diz a Vicente que na noite passada, quando ele não estava em casa, o pai foi ver sua mãe e ela o deixou entrar. A bruaca nojenta diz que Regina viu os pais aos beijos. Regina encontra o dinheiro em sua mochila. Andréia pede para Vicente não dizer nada à sua mãe do que ela lhe contou para não criar intrigas. Regina mostra para a mãe o dinheiro que Andréia deixou em sua mochila. Natália pega o dinheiro e diz que vai devolver para Adriano. Regina pergunta se a mãe está disposta a voltar a ver o seu pai. Vicente entra em casa e escuta quando Natália diz para Regina que sim, que depois do que Adriano lhe fez à noite e o recado que ele lhe mandou por Andréia, a fez pensar que ela precisa vê-lo e ela não estará em paz até olhar nos olhos dele e dizer o que sente. Teresa vê que Cláudio comprou roupas novas e se dá conta de que Adriano não mentiu. Olga está saindo da empresa. Adriano se aproxima dela. Diz que ouviu que ela não tem carro e que não permitiria que uma mulher tão bonita como ela fosse embora de táxi. Adriano diz a Olga que é sócio da empresa e eles podem se conhecer melhor. Os dois se apresentam. Elias diz a Salma que Omar está pensando em voltar para o México e até se atreveu a pedir dinheiro para um de seus contatos. Salma comenta com Elias que Natália está com um homem com quem divide a casa. Vicente diz a Natália que ouviu a conversa entre ela e Regina. Natália diz a Vicente que Andréia foi vê-la com o dinheiro de Adriano e o escondeu na mochila de Regina sem que ela se desse conta.
Natália diz que nem Regina e nem ela querem nada de Adriano. Vicente pede para Natália ser sincera com ele e se está com dúvidas agora que Adriano voltou. Natália diz que a volta de Adriano não vai mudar nada entre eles e o abraça. Vicente pergunta o motivo dela ter beijado Adriano. Adriano leva Olga em seu carro e comenta que um amigo dele, chamado Gustavo, tem uma mecânica ali no bairro. Olga diz a Adriano que conhece Gustavo e que ele é o galã da sua prima. Adriano fica sabendo que Gustavo vai se divorciar de Constança. Ele convida Olga para almoçar e ela aceita. Vicente fica furioso ao saber que Adriano beijou Natália à força e diz que isso não vai ficar assim. Natália diz a Vicente que não lhe disse nada porque não quer que aquilo se torne um assunto grande e esclarece que se defendeu de Adriano. Vicente diz a ela que vai falar com Adriano e deixar as coisas bem claras. Natália entrega o dinheiro para Vicente para que ele devolva para Adriano. Teresa vai ao salão de Sol, disposta a vender as roupas novas de Cláudio. Depois, Teresa pergunta a Sol como vai a sua relação com Gustavo. Sol diz que Gustavo e ela estão muito apaixonados e felizes porque já vivem juntos. E o que mais a emociona é ter um filho dele. É ter um filho com ele. Teresa fica tensa com o que houve, mas não diz nada a Sol. Olga fica sabendo que Adriano é marido de Natália. Adriano diz a ela que está disposto a recuperar sua esposa. Olga diz que a mulher dele se meteu com o homem dela, com seu Vicente. Teresa vai conversar com Gustavo e diz que ele não está sendo sincero com Sol, já que ela tem o desejo de engravidar e ele não pode ter filhos. Gustavo diz que tem muito medo de perder Sol, se contar a ela que é estéril. Teresa o aconselha a não cometer o mesmo erro e diz que Sol tem o direito de saber a verdade. Natália diz a Vicente que jamais voltaria para Adriano e que faltaria vidas para perdoá-lo. Vicente diz que ficou com ciúmes, pensando que ela poderia voltar com Adriano. Natália diz que ama ele e os dois se beijam. Olga diz a Adriano que Vicente e ela tiveram uma história de amor e seria mais bonita, até que Natália chegou e arruinou seus planos. Olga garante que não vai descansar até que Vicente seja dela. Adriano diz que Olga é muito bonita. Tem tudo para enlouquecer um homem, tudo para matar Vicente de amor. Natália diz a Fernanda que o amor entre Vicente e ela lhe dá forças para enfrentar o que for. Fernanda e Natália saem juntas para almoçar. Olga pede para Adriano agilizar o processo para resolver as coisas com Natália. Adriano diz que tem intuição de que Natália continua amando e conta que a beijou. Adriano diz a Olga que ela pode usar aquela informação para separar Natália e Vicente. Olga e Adriano se aliam para conseguirem o que querem. Regina pensa em fazer reportagens de verdade e Zezé lhe dá todo o seu apoio. Salma encontra Natália e Fernanda no clube. Salma diz a Natália que estão dizendo por aí que ela está com um novo romance com Vicente. Natália confirma a sua relação para Salma. Olga diz a Simba que conheceu o marido de Natália, que ele trabalha na empresa onde ela foi pegar o dinheiro para ele. Olga entrega para Simba metade do dinheiro, para ele acabar com a vida de Natália. Andréia diz ao pai que a mãe não aceitou o dinheiro, mas ela o deixou na mochila de Regina. Adriano diz que Andréia é muito esperta e a agradece. Andréia pergunta ao pai se é verdade que ele beijou a mãe dela à força. Adriano diz que a princípio sim, mas que depois Natália o correspondeu e ele tem certeza de que ela continuou amando. Andréia diz ao pai que a mãe vai perdoá-lo e se dará conta de que ele continua sendo o homem da vida dela. Regina, Zezé e Benjamin vão a um asilo para fazerem as reportagens. Constanza e Patrícia se juntam a Salma, Natália e Fernanda no clube. Patrícia diz que só está faltando Verônica ali. Fernanda diz que ninguém sente falta de Verônica. Constanza, mal amada das canelas secas, diz que talvez Adriano sinta a falta da amante. Salma pede para Natália dizer como é a sua relação com Vicente, porque ele deve ser um touro para muitas coisas. Constanza sorri e diz que é a bela e a fera. Fernanda diz a Constanza que esse título foi ela quem ganhou no dia em que se casou com Gustavo. Constanza diz que é melhor ser a bela de uma fera do que uma solteirona sem príncipe. Salma pede para não desviarem o assunto, porque o que querem saber é sobre o amor de bairro da Nath adorada. Olga diz a Verônica que conheceu o marido de Natália e ele é muito gato.
Olga diz que Adriana convidou para almoçar e que quando Vicente não está em casa, Natália aproveita para beijar o marido. Salma, Constanza e Patrícia fazem deboche sobre a relação de Natália e Vicente. Constanza diz a Natália que, conhecendo Adriano, ele deve estar tramando algo para destruir o seu romance. Adriano conta para Andréia o seu plano para reconquistar Natália. Enfurecida, Verônica diz a Olga que com certeza Adriano mentiu, porque Natália não cederia tão facilmente. Ela não é assim. Olga diz que Natália é uma descarada e deve gostar de estar com Vicente e Adriano ao mesmo tempo. Verônica diz que se Adriano não for seu, não será de ninguém. Olga fica surpresa ao saber que Verônica é a mulher que roubou o marido de Natália. Ela diz que naquela noite, a cachorra da Natália deixará de latir. Salma diz a Natália que Adriano voltou disposto a tudo para tê-la novamente. Natália diz que Adriano só ficará na vontade. Cansadas das três invejosas mal-amadas, Natália e Fernanda vão embora. Adriano chega no clube e se junta a Constanza, Salma e Patrícia. Constanza diz a Adriano que elas tentaram abrir os olhos de Natália em relação a Vicente, mas para a irmã dela, o errado é ele. Adriano diz que Natália não está apaixonada por aquele homem e que naquela noite tudo vai mudar. Verônica liga para Natália, debocha da relação dela com Vicente e pergunta quem beija melhor, se é ele ou Adriano. Verônica diz a Natália que sabe que Adriano voltou a beijá-la. Natália quer saber quem conta tudo para ela. Verônica diz que lhe dirá, mas pessoalmente, pois está no país. Verônica diz que sabe que Adriano inventou que ela é a culpada de tudo. Mas se Natália quiser saber a verdade, ter provas e saber onde está o dinheiro que ele roubou, que se encontre com ela. Natália anota o endereço que Verônica passa para ela. Adriano diz a Joana que se tudo sair bem, naquela noite ele voltará a viver com a sua família. Olga passa instruções para Simba, para ele acabar com a vida de Natália. Ao anoitecer, Vicente percebe que Natália está arrumada para sair e pergunta se ela vai se encontrar com Adriano. Natália nega, mas Vicente percebe que ela está nervosa. Natália então conta tudo para Vicente. Ela diz que Verônica ligou, quer encontrá-la e vai lhe entregar as provas que incriminam Adriano e dizer onde o dinheiro roubado está. Vicente vê o endereço que Verônica passou para Natália e diz que vai acompanhá-la até lá. Ele vai até a pensão e pede para Gustavo abrir a mecânica porque ele precisa pegar sua caminhonete para acompanhar Natália até um lugar. Olga escuta tudo. Andréia chega na casa de Vicente. Diz à mãe que precisa que ela ajude e que vá com ela. Natália e Regina saem com Andréia. Natália esquece seu celular em casa. Olga vê Natália saindo e acredita que ela está indo ao suposto encontro com Verônica. Vicente chega em casa e Olga diz a ele que Natália já saiu. Vicente tenta falar com Natália e se dá conta de que ela esqueceu o celular. Teresa chega e Vicente diz a ela que Natália fosse encontrar com Verônica. Ele diz a Teresa que tem o endereço anotado e vai atrás de Natália. Olga diz que vai com ele. Andréia diz à mãe que tem uma surpresa. Natália percebe que se trata de uma armação de Adriano e fica chateada com a atitude de Andréia. Andréia usa o seu bebê para fazer chantagem com a mãe e pede que ela aceite se encontrar com seu pai. Olga diz a Vicente que Natália e o marido dela se beijam, quando ele não está em casa. Vicente diz que isso só aconteceu uma vez, porque aquele infeliz a beijou à força e pergunta como Olga sabe daquilo. Olga diz que conheceu Adriano e ele lhe contou. Natália tenta falar com Vicente e se dá conta de que esqueceu seu celular. Teresa diz a Cláudio que tem a sensação de que ele está lhe escondendo várias coisas. Cláudio fica tenso e nega que esconde as coisas dela. Salma pede para Maurício ligar para Omar e dizer que André está seguindo a sua vida e saindo com outra pessoa. Maurício aceita ajudar Salma para conseguir o número do telefone de Omar. Natália, Regina e Andréia chegam ao local onde Adriano preparou a surpresa e vê um cartaz onde ele pede perdão e diz que as ama. Vicente e Olga chegam no lugar onde Verônica marcou com Natália e não encontram ninguém ali. Olga diz a Vicente que talvez Natália usou um pretexto para se encontrar com Adriano. Ela diz que tem o número dele e se Vicente quiser tirar aquela dúvida, eles podem ligar para ele. Adriano dá as boas-vindas às filhas de Natália. Regina pergunta por que estão ali. Adriano diz às filhas que foi ali que pediu a mãe delas em casamento. Ele se ajoelha e diz que quer suplicar que elas permitam que ele volte a fazer parte da vida delas.
Toda boba, Andréia abraça o pai. Regina fica emotiva e abraça o pai também. Natália fica só observando o mau caratismo de Adriano.